Esse já foi. Esse já foi. Sim. Com muita saudade, amores, mas destemida vontade, Guarujá do Sul, nossa terra natal. O teu povo mostrou ser capaz de fazer um trabalho fanal, de progresso envolvido de paz. Somos e também pecuária, são riquezas que brotam do chão e transformam a vida diária em vitória na busca do pão. Guarujá do Sul, nossa terra natal, o teu povo mostrou ser capaz de fazer um trabalho fanal, um progresso envolvido de paz. Mais que as riquezas da terra, trabalhadas com muito vigor, é a fonte que cerca, união, dinamismo e amor. Guarujá do Sul, nossa terra natal, o teu povo mostrou ser capaz de fazer um trabalho fanal, de um progresso envolvido de paz. Guarujá do Sul, nossa terra natal, o teu povo mostrou ser capaz de fazer um trabalho fanal, de um progresso envolvido de paz. Sexagésima quinta reunião ordinária da 16ª Legislatura da Câmara de Vereadores de Guarujá do Sul, em 16 de junho de 2026. Eu quero aqui cumprimentar os meus colegas vereadores, cumprimentar os funcionários da casa que também estão aqui, dando todo o suporte. Nesse momento estamos na comunidade de Pessegueiro, agradecer também a concessão ou a cessão de uso para que nós pudéssemos aqui fazer a nossa sessão ordinária. Quero aqui também cumprimentar o senhor Alessio, a dona Sônia, que foram vereadores, que também representam a Casa Legislativa, são aqui da comunidade, agradecer a presença e da mesma forma cumprimentar todos os cidadãos guarujaenses, o Jefferson também secretário. De forma geral, eu fico muito feliz de ter a participação popular. Eu falo isso toda vez quando nós percebemos que há a vinda da população, porque a Casa Legislativa é importantíssima para o município. É nela que tramitam as leis, são avaliadas, e assim a população consegue ter um pouco mais de ciência do que se passa e também entende um pouco mais qual é a função do vereador, que muitas pessoas acabam confundindo, pensando que o vereador é aquele que vai fazer as obras, mas a obra vem do poder executivo, que executa. Mas sendo assim, aqui, agradecer a presença de vocês, deixá-los bem à vontade, e nós, assim, iniciaremos a sessão. Invoco a proteção de Deus e a lei, declarando abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Solicito ao secretário da mesa, o vereador Claudemir Antônio Aman, para fazer a leitura de uma passagem bíblica. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios, capítulo 15, versículo 22. Amém.
Em comum acordo entre os parlamentares, foi dispensada a leitura da ata da última reunião ordinária do dia 9 de junho de 2026. Abertas discussões sobre a ata. Submeto a ata à votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem se opõe, se manifeste. A ata aprovada por unanimidade deve ser assinada por todos os vereadores presentes. Nesse momento, eu passo ao Rômulo, que é o secretário aqui da casa, para fazer a leitura das correspondências expedidas e recebidas. Me permite, senhor presidente, quero cumprimentá-lo e também estender os meus cumprimentos a todos os vereadores, cumprimentar os funcionários da Câmara, também ao senhor Alessio e à dona Sônia, que são vereadores também, já foram vereadores, também ao secretário da administração, Jefferson, e a todos os que estão presentes aqui, então, na comunidade de Pessegueiro. Senhor presidente, quero informá-lo de que, na presente data, não há correspondências recebidas ou expedidas. Retorno a palavra. Agradeço aqui ao Rômulo. Sendo assim, nessa sessão tramitará um projeto de lei do Executivo sendo votado, um projeto de lei do Executivo sendo apresentado. Em comum acordo entre os parlamentares, foi dispensada a leitura dos pareceres das comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamentos e Finanças, sendo estas favoráveis ao projeto de lei do Executivo número 24/2026. Abertas discussões sobre os pareceres. Nesse momento, eu solicito que o secretário da mesa faça a leitura do referido projeto. Projeto de Lei Municipal número 24/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel para fins de interesse público e da outras providências. A Prefeita Municipal de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, torna público a todos os habitantes deste município, que encaminhou à Câmara Municipal de Vereadores para apreciação e votação o seguinte projeto-lei. Artigo 1º. Para fins de interesse público, estruturação urbana e implementação de políticas públicas voltadas à educação, assistência social e atendimento à pessoa idosa, devidamente justificadas no Decreto Municipal número 206/2025, fica a chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a efetuar despesas no valor de até R$ 2.780.200 destinados à aquisição amigável ou pagamento de indenização decorrente de desapropriação do seguinte imóvel. Inciso 1º. Parte da chácara número 52, com área aproximada de 3.300 metros quadrados, contendo edificação e alvenaria de aproximadamente 520 metros com 40 centímetros quadrados, situados na Avenida João Pessoa, no município de Guarujá do Sul, Santa Catarina, com os limites e confrontações constantes da matrícula número 6.220, do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de São José do Cedro, Santa Catarina, de propriedade de Darcy Maria Link Zimmer e Filhos Limitadas, avaliada em R$ 2.780.200. Artigo 2º. Para fins de avaliação do imóvel descrito no artigo anterior, fica consignado que, embora a matrícula número 6.220 do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de São José do Cedro, Santa Catarina, registre área construída de aproximadamente 520 metros quadrados com 40 centímetros e edificação existente no local possui área efetivamente construída de aproximadamente 716 metros com 70 centímetros quadrados, conforme levantamento técnico realizado para a instrução do procedimento administrativo.
Parágrafo único. A avaliação imobiliária que fundamenta a presente autorização legislativa considerou a área construída efetivamente existente no imóvel, correspondente a aproximadamente 716 metros com 70 centímetros quadrados, sem prejuízo da posterior regularização registral e cadastral pelos proprietários, o porquê de direito, observada a legislação aplicável. Artigo 3º. A aquisição ou desapropriação do imóvel poderá ocorrer de forma amigável ou judicial, nos termos da legislação vigente, especialmente do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de julho de 1941. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de recursos provenientes de transferência estadual vinculada, conforme portaria do Governo do Estado, destinada à aquisição de terreno com edificação para instalação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Centro de Idosos, consignados no orçamento vigente, podendo ser suplementados ou adequados à conta de dotação orçamentárias próprias, mediante os instrumentos orçamentários cabíveis, se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal de Guarujá do Sul, Santa Catarina, 5 de junho de 2026. Eliane Aparecida de Souza Fantão, Prefeita Municipal. Agradeço aqui a leitura feita pelo secretário da mesa. Sendo assim, eu deixo aberto as discussões sobre o projeto. Me permite, presidente, quero cumprimentar os demais colegas vereadores, cumprimentar os meus colegas servidores da Câmara Municipal de Vereadores, secretários e membros da administração aqui presentes, cumprimentar de uma forma especial a Sônia, ex-vereadora, minha colega de Câmara e de partido, né, Sônia? O Alessio, também ex-vereador. Em nome deles também cumprimentar a todas as pessoas aqui presentes. Dizer que essas sessões descentralizadas aí, Fabrício, estão trazendo um resultado muito bom aqui. Estamos vendo que as pessoas estão participando. Lá na Câmara Municipal, principalmente após as transmissões, a gente viu que as pessoas elas não têm frequentado presencialmente. E essas sessões, elas trouxeram de volta essa participação física aqui das pessoas. É muito importante para nós, vocês estarem aqui presentes também. Relacionado a esse projeto aqui, então, presidente, colegas vereadores, é um projeto que ele gerou uma discussão muito grande. Já há dias, semanas está na Câmara, há meses eles vêm sendo discutido também nos bastidores a possibilidade da aquisição desse imóvel aqui. Eu acredito que nós todos aqui hoje vamos ter aí o dever de dar o voto favorável ou não a esse projeto. E talvez todos nós, ao nosso redor, tenham pessoas que sejam favoráveis, algumas talvez nem tanto. Então vamos agradar a uns, desagradar a outros, mas enfim, eu queria justificar aqui o meu voto. Eu tive analisando esse projeto aqui há tempo. É um projeto que não se trata apenas de aquisição de um imóvel ou aquisição de uma casa velha, como algumas pessoas falam. Pelo contrário, se trata de um projeto muito amplo, onde a administração pretende fazer um remanejamento de todo o setor administrativo que está envolvido, o setor de educação e assistência social. Nós sabemos que hoje, quem frequenta a Secretaria de Educação, o Jefferson está aqui, foi secretário, sabe da realidade que tem lá, salas apertadas, profissionais, às vezes tendo que dividir o espaço, as crianças tendo aula de música que foi uma novidade também que essa administração trouxe, tendo que ter essas aulas dentro da biblioteca, às vezes ao lado de uma sala onde está sendo desenvolvido o trabalho por parte
da Diretoria de Cultura, enfim, realmente um ambiente bem apertado, e não só esse ambiente da Secretaria de Educação, mas outros espaços também. Já faz um tempo que administrações anteriores tiveram que optar em locar espaços para comportar alguns setores, isso também gera um custo mensal para o nosso município, então todo esse remanejamento está envolvido nesse projeto aqui. A administração pretende nesse imóvel que está sendo investido esse valor aqui, ela sabe que vão ter que ser feitas algumas adequações, para essas adequações já tem inclusive um recurso garantido em torno de R$500 mil, recursos também de emendas parlamentares. Após essas adequações, essa edificação vai poder receber, então, como já falei, a nossa Secretaria de Educação, a nossa Secretaria de Assistência Social, além do que tem uma ampla área de terreno também que vai sobrar atrás, onde a administração pretende fazer a construção de um novo centro de idosos. O centro de idosos que possui atualmente já há anos, administrações anteriores já tentaram fazer ampliações ali, mas o imóvel não permite para que seja feita mais edificações, o espaço é apertado e há anos se discute uma nova área para fazer a introdução de um novo espaço para os idosos. Então, essa aquisição dessa área de terra vai permitir esse novo espaço. Não temos ainda o recurso garantido, mas existe uma sinalização positiva por parte do governo do estado para também estar fornecendo recurso para colocação e construção desse novo centro de idosos. Então, isso tudo são projetos, são ideias, são ações que essa administração pretende fazer. O futuro vai dizer se isso vai acontecer ou não, mas eu acho que agora o nosso papel é de dar o sim, dar o incentivo para que abramos as possibilidades de todas essas ações serem desenvolvidas. Já há tempo que nós discutimos aqui também, somos cobrados por parte da comunidade também por um espaço ideal para receber a educação especial. Então, esse projeto, onde hoje contempla o Museu Municipal, a biblioteca, tudo ali vai ser remanejado por um centro específico para atendimento à educação especial, com uma sala sensorial, salas individuais para os profissionais poderem trabalhar com a devida necessidade que eles precisam. Então, além do mais que, após tudo isso, a administração também pretende futuramente, a família que está envolvida ali na alienação do imóvel, ela vai fazer a doação também de uma propriedade de terra que futuramente vai receber o nosso lago. Então, são projetos grandiosos envolvem investimento, projetos grandiosos envolvem desafios, e é isso que essa administração está propondo nesse momento. E nós, enquanto vereadores, temos que tomar essa decisão. Eu digo que eu conversei com muitas pessoas, tomei a decisão em apoiar esse projeto. É um recurso que está vindo do Estado, é um recurso que está vindo por convênio. Eu não posso, em hipótese alguma, ser contrário à aprovação de um projeto que vai trazer investimentos de recursos de fora do Estado. A gente sabe como é difícil. Nós temos a portaria que concedeu a transferência desses R$3 milhões aqui para o nosso município. Quem tiver acesso a essa portaria, é uma portaria pública, todos têm acesso, vão ver que são poucos municípios que têm um investimento tão alto. A maioria dos municípios foram contemplados com investimentos bem menores. Guarujá do Sul foi contemplado com um investimento muito grande, e porque o projeto da administração voltado a esse investimento é grande, e por isso que eu acredito que nós temos que ser favoráveis a isso. Esse projeto, então, está aqui hoje, postos para nós podermos votar. Teve envolvido também na discussão desse projeto a vinda do recurso inicialmente para ser feita a reforma das escolas. Quero dizer para vocês que isso é algo que alguns vereadores, eu tive a oportunidade de participar dessa discussão, então eu estou aqui também para justificar essa situação. O compromisso que essa administração tem em fazer a reforma das escolas, ele não veio em função desse recurso que está vindo do Estado. Esse compromisso veio por parte dessa administração lá no primeiro mês, quando eles assumiram a administração, que viram que as escolas estavam em situações precárias. As instalações elétricas precisam ser refeitas,
não contempla os ar-condicionado nas salas, os telhados estão precários, as escolas chovem dentro, então isso é algo que a administração vem trabalhando e tem esse compromisso de fazer esse investimento. Nós tivemos uma reunião lá no passado em que nós, inclusive vereadores da situação, repassamos para a prefeita de que nós não teríamos condições de aprovar esse projeto da compra dessa casa se a administração não garantisse o recurso da reforma das escolas. E a prefeita foi muito clara no momento e disse: eu vou buscar esse dinheiro no Estado, vou buscar esse dinheiro com o governador. E foi isso que ela fez. Ela nos deixou muito claro: se eu conseguir o recurso para a aquisição da casa, eu utilizo o recurso próprio para fazer as escolas. Se eu conseguir o recurso para fazer as escolas do Estado, eu utilizo o próprio para fazer a aquisição da casa. Então não foi uma troca, não foi algo que a administração deixou de investir em escolas para fazer a aquisição. Pelo contrário, o investimento para as escolas, ele sempre teve na pauta dessa administração, e agora fica um compromisso ainda maior de nós também, enquanto vereadores, cobrarmos de que esses investimentos sejam feitos. E nós vamos fazer isso, esse também é o nosso papel, de que sejam feitos esses investimentos, de que o Centro EAD se torne realidade, de que nós tenhamos um espaço para receber, para armazenar e fazer o recebimento e distribuição da merenda escolar mais adequado do que nós temos hoje, para que futuramente nós possamos entregar esse novo centro de idosos com piscina aquecida, que também é um sonho tanto da classe quanto da administração. Então é um projeto amplo, é um projeto desafiador, que envolve investimento, e eu acho que nós temos que dar esse aval para a administração dar sequência nesse projeto. Pegar esses 3 milhões do Estado e iniciar esse investimento para que tudo isso se torne realidade. Então, meu voto é favorável, eu peço também que os outros colegas vereadores também votem favoráveis. Obrigado, presidente. Agradeço aqui a manifestação do vereador. Como aqui mencionado, ele é o representante da bancada do governo, o seu posicionamento é favorável. Nós mantemos ainda abertas discussões sobre o projeto. Permite, presidente, quero cumprimentar o presidente, os demais vereadores, a todos que estão aqui presentes, a população aqui do Pessegueiro, que nos acolheu, e é muito bom, e também cumprimentar quem está nos assistindo nas redes sociais. Só vou falar um pouquinho aqui de uma parte que é o laudo técnico, lá da aquisição do imóvel, porque ontem lá na audiência ninguém conseguiu falar. Recomenda-se que seja dada atenção especial para uso que será destinado ao pavimento inferior da edificação, tendo em vista que este possui pé direito reduzido, além de vãos de iluminação e ventilação insuficientes para atender a totalidade do espaço. Além disso, nota-se que, aparentemente, o pavimento atendia a uso eventuais de menor permanência humana por longos períodos, devendo ser observados as condições de salubridade no uso futuro no qual o espaço será destinado. Sob o aspecto de segurança, foram identificadas situações que demandam atenção, tais como a ausência ou inadequação de guarda-corpos em sacadas, a existência de corrimões adequados em escadas, além de não conformidades nas instalações elétricas. Tais condições não inviabilizam a edificação, mas requerem adequações técnicas para o atendimento às normas de segurança, especialmente em caso do uso coletivo ou institucional. Quanto à salubridade, embora não tenham sido constatadas situações críticas aparentes, observa-se a presença de indícios de umidade, revestimentos degradados e sistemas hidráulicos sem comprovação de conformidade técnica, fatores que podem comprometer o conforto e a salubridade dos ambientes, caso não seja objeto de intervenções corretivas. A regularização e modernização desse sistema mostram-se indispensáveis para assegurar condições adequadas de uso. Isso aqui é só uma partezinha do laudo técnico que os engenheiros assinaram. Tem várias coisas para fazer nessa casa aí também. Então, assim, 3 milhões para compra. No mínimo, precisaria mais 1 milhão para a reforma.
Então, são 4 milhões. O dinheiro vem do Estado, tudo bem. Mas eu acredito, cada um tem sua ideia, nós somos 9 vereadores, cada um tem sua ideia. Eu defendo o Centro dos Idosos, até vamos se disponibilizar, buscar recurso para o nosso município, mas não precisava adquirir esta casa. Podia simplesmente adquirir o terreno que fica atrás dessa casa. Como a prefeita decretou que seja para comprar, a prefeitura conseguir comprar, eu acho que poderiam comprar só o terreno em vez da casa também. Então, eu também estou chegando na idade praticamente idoso, né? Eu jamais vou ser contra os idosos. Mas, nesse caso de adquirir esta propriedade aqui, prefeitura não tem que comprar imóveis usados. Prefeitura tem que construir coisas novas. Então, não tenho nada contra nenhum habitante do Guarujá do Sul. Mas eu não concordo com essa compra aí. Então, o meu voto não é favorável. Eu voto contrário. Cada um tem sua opinião. Eu respeito a opinião de todos. Mas a minha opinião é esta. Obrigado. Agradeço também ao vereador pela manifestação, aqui então, conforme colocado, mencionado, sendo contrário ao projeto. Ainda mantenho abertas as discussões sobre o mesmo. Permite, presidente, cumprimentar o senhor, cumprimentar os colegas vereadores, pessoal da casa, em especial a comunidade de Linha Pessegueiro, que nos acolheu aqui para nós também poder fazer e apresentar nossos trabalhos na sessão. E relatar também a minha opinião sobre esse projeto que já criou muita polêmica no nosso município. Tivemos conversando com várias pessoas, munícipes, lideranças do nosso município, e a opinião é que nem os vereadores falaram, cada um tem uma opinião, né? Tem várias formas de conduzir um projeto de uma compra, tem várias formas das pessoas comprarem um imóvel. Então, assim, eu particularmente, eu não tenho nada contra nenhum município do Guarujá do Sul. Pelo contrário, eu sou um investidor também na linha de imóveis, todo mundo sabe, mas cada negócio é um negócio, né? A minha opinião também, que poderiam ter feito o projeto diferente, ter adquirido uma área de terra para que gastasse lá 800 a 1 milhão de reais e sobrasse 2 milhões para construir o centro de idosos para os nossos idosos no nosso município. Não sou contra a centro de idosos, tenho muito orgulho pelas pessoas idosas, adoro os idosos, adoro crianças. Então, assim, a minha opinião também, vou deixar aqui, né? Minha opinião também, o meu voto é contrário, né? Porque eu acho que 3 milhões de reais, como cito, mais 1 milhão de reforma, daria para fazer um centro de idosos bem amplo e moderno para os nossos idosos, com piscina e com tudo mais. Então, presidente e senhores, meu voto é contrário a esse projeto. Obrigado. Agradeço também a manifestação do vereador Flávio, sendo contrário, aqui especificando o seu posicionamento. Mantenho ainda abertas as discussões. Permite, presidente, quero cumprimentá-lo, em seu nome também cumprimentar os demais colegas vereadores, funcionários da casa, todos que nos acompanham aqui também presencialmente, e posteriormente nos acompanharão através da representação das imagens e dos vídeos aqui desta sessão, que também está sendo gravada. Cumprimentar a Sônia, esse colega vereador, Alessio, também ex-vereador da comunidade, lideranças da comunidade e também lideranças a qual o projeto aqui interessa, né, em específico os idosos, sejam bem-vindos. Agradecemos também a acolhida da comunidade nesse espaço importante,
Então a gente também se sente honrado em poder estar aqui nesse processo, aproveitando a reforma da nossa Câmara Municipal, também fazendo um processo de descentralização, levando até a comunidade ou as comunidades, e assim como já citado pelos colegas aqui, tem trazido resultados importantes. O Legislativo precisa estar em contato com as pessoas e próximo às pessoas. Me reportando ao projeto, presidente, colegas, quem nos acompanha, aqui a gente precisa trazer alguns elementos para que possamos discutir e também entender um pouco da posição e do processo do rito aqui do Legislativo, né? E com muita tranquilidade, a gente gostaria aqui de trazer alguns elementos para também elucidar um pouco do processo que nós vivenciamos nesses últimos dias, enquanto Legislativo, enquanto vereadores, enquanto debate com a comunidade, e trazer algumas pontuações e algumas avaliações, né? Nós tínhamos um projeto que deu entrada, então, no início de maio na casa, até dando a entender de que o recurso seria próprio para a compra. 15 dias depois, então, esse projeto foi retificado, trazendo, então, uma nova versão, indicando o recurso do Estado, né? Então, bom, temos 3 milhões de recurso do Estado. Um recurso que antes estava, isto é um documento público, está no Diário Oficial do Estado, um recurso que anteriormente estava direcionado para a reforma dos educandários, ampliação, enfim, uma necessidade, uma demanda que a gente reconhece que é necessária, e segundo a própria prefeita, representante do Executivo, na primeira sessão dessa legislatura, no ano passado, em fevereiro, trazia esses elementos, de que era prioridade para a administração e que era necessário, que aquilo deveria ser feito naquele momento. Então, quando a gente percebe essa troca de um recurso que seria pago para a educação e depois altera-se o plano de trabalho no dia 18 de maio, a gente acaba percebendo que o debate fica, nos 48 segundos do tempo, acelerado, atropelado, e trazendo também uma outra preocupação, que é a questão da educação, né, dos educandários, como também foi alertado pelo próprio Executivo. Esse processo, um debate dessa conjuntura, ele exige um debate profundo, e o rito aqui foi todo atrapalhado, trazido pelo Executivo de uma forma talvez inversa do processo. Tivéssemos feito diálogo antes, talvez uma reunião, uma audiência pública anteriormente, discutido coletivamente, construído o processo, a gente teria consensuado logo, e isto acabou não acontecendo. Então também fica aqui esse registro importante. Quando nós tivemos um decreto de utilidade pública, lá no dia 15 de outubro do ano passado, entendeu-se que a administração já tinha o objeto definido, a compra daquele local. E tendo este decreto lá em dezembro, isso possibilitava o Executivo fazer algumas intervenções, não de melhorias, obviamente, mas para entendermos, enquanto Câmara de Vereadores, aqui o estado da casa e um projeto de engenharia, que é algo que a gente também pedia, né? Em dezembro ainda tínhamos um laudo assinado pelo Executivo, que chegou, pasmem, à nossa casa final de maio, né? Então, quando a gente já estava, inclusive, na terceira versão do projeto, e aqui os colegas são testemunha disso. Se ele era de dezembro, por que ele não chegou para nós antes? Um laudo técnico, né, que era importante para que a gente também pudesse tomar partido de como estava a casa e essas avaliações que aqui os colegas comentaram. Então vejam as dificuldades que foram imperando nesse processo, enquanto nós aqui, legislativo, legisladores, fiscalizadores, também tentando cumprir as nossas premissas básicas, tivemos, né, um laudo importante, com alguns aspectos importantes, lá de dezembro chegou agora, né, e se tínhamos lá, em outubro, a definição pela compra daquele objeto, pelo decreto de utilidade pública, nós entendemos que de lá até aqui nós teríamos e deveríamos ter a condição de um projeto de engenharia assinado por um profissional da área, dando para nós as garantias de quanto será gasto na execução das melhorias. Obviamente, serão necessárias melhorias. E isso foi uma exigência também da nossa bancada, que não foi atendida, né? E possivelmente não seria nem atendida, né? Então, era uma exigência que nós pensamos, bom, vai ser comprada a casa? Precisa ser reformada, porque passa a ser de posse do município, né? E quando a gente fala do município, a gente fala de todos, né? Então, essa é a nossa preocupação. Este laudo, inclusive, aqui, parte que o Lauri leu, ele foi, na atividade de ontem, sonegado, ele foi lido em partes,
Uma audiência pública, ela precisa ter um rito estabelecido, uma convocação estabelecida e uma formulação definida para que todos que estejam presentes tenham ciência de como o processo se dará. Não foi isso que aconteceu, então nem se caracterizou como uma audiência pública, né? Quando não se traz todos os dados, quando não se apresenta todos os dados, há uma omissão, também há uma quebra na transparência do processo, ferindo o princípio da publicidade que rege a administração pública. Então, isso também foi um aspecto desse processo todo que gerou um tumulto, né? Sem apresentação integral. Então, esses equívocos citados aqui, nenhum deles foi criado pelo Legislativo ou por algum dos legisladores. Foram equívocos criados pelo Executivo, né? E se fôssemos ter, de fevereiro do ano passado, 2025, para junho de 2026, nós estamos falando de quase 1 ano e meio. Se nesse tempo o Executivo tivesse feito os projetos de engenharia, da reforma elétrica, da reforma das coberturas, nós nem estávamos discutindo esse recurso para que finalidade ele teria. Ele teria sido pago, já estaria na conta do município para investimento nos educandários. Mas de fevereiro até agora nós não temos esses projetos hábeis para apresentar para o Estado, para assegurar esse recurso em tempo hábil. Então isso também é uma questão que nos chama atenção e que ela é pertinente, porque assim como também há uma cobrança para que tenhamos uma condição de avaliação do projeto, também há uma cobrança por parte da comunidade escolar para a garantia desses recursos na educação, nas reformas dos educandários. Então a gente também temos que entender o contexto, um todo, e as ações globais, né? Obviamente, aqui é importante ressaltar, a nossa bancada não é contrária aos idosos, ao contrário ao pleito dos idosos, que é extremamente legítimo, legal, parabéns pela organização, nós contestamos o rito e o processo, e ainda entendemos que a construção também dos centros idosos não esteja atrelada à casa, necessariamente, talvez ao terreno, e aí é um processo que os colegas vereadores citavam aqui. Então, esse questionamento também. Nós colocamos, inclusive, aqui a nossa bancada à disposição, para assim que executarem, tivermos um projeto de engenharia que também levará tempo para a sua execução, para aí sim falarmos do Centro dos Idosos, e depois do mérito da casa, nós nos colocamos à disposição, como já aqui adquirimos e trouxemos para o nosso município, nessa legislatura, mais de 3,5 milhões de reais, e é preciso reconhecer a ação, de todas as bancadas, não só nesse mandato, como em mandatos passados. Então, os vereadores todos também buscando recursos, nós nos colocamos à disposição para colaborar. Entendemos que a discussão deveria ter sido diferente e mais complexa, mais profunda, para que pudéssemos entender os melhores caminhos. Entendendo aqui o trâmite do Legislativo, a gente também entende e respeita a posição de todos os vereadores, contrários, favoráveis, ponderando algumas situações ou outras, concordamos em algumas situações, em outras não. Então, respeitamos os votos favoráveis, entendemos o depósito da confiança de todos aqui, e nós poderíamos aqui, enquanto rito, e a doutora está aqui, pode confirmar, pedir vistas do projeto, e o projeto ficaria aqui engavetado por mais 1 semana, 2, nós não queremos travar nada. O nosso entendimento não é esse, nós vamos à apreciação. Se formos derrotados na votação, tudo bem, isso é do processo democrático, estamos pontuando algumas situações importantes, pertinentes, que enquanto legisladores entendemos que são necessárias ser pontuadas, né? Entendemos esse processo. E jamais também seríamos contra o recurso do município, vindo de outra esfera. Como disse, poderia já estar pago se tivesse o executivo apresentado o projeto, a quem cabia apresentar o projeto em tempo hábil, poderia estar, se não na condição da casa, mas estar ainda, como o plano de trabalho já foi alterado uma vez, já foi retificado, poderia ainda ser retificado de outra maneira, garantindo, por exemplo, a finalização do asfalto da Caravaggio, onde já há projeto de engenharia, então garante o pagamento momentâneo. O projeto aqui de engenharia, inclusive do restante do asfalto até aqui a vila do Pessegueiro, também importante e necessário, a gente sabe da demanda, sabe das condições, também há um projeto de engenharia já deixado pela gestão passada, garantiria também assim o recurso que viria para o município, e outra rúbrica orçamentária poderia ser utilizada para fazer o Centro dos Idosos. Esse é o nosso entendimento, jamais contra as melhorias que a gente sabe que são pertinentes, necessárias e, como eu disse aqui, justas e plausíveis. Nós entendemos isso, mas o rito, o processo foi atrapalhado, foi mal conduzido, e isso colocou a Câmara numa condição difícil.
né? Porém, ainda assim estamos aqui, queremos que o processo ande, que a coisa aconteça, né? E só queríamos também ponderar isso aqui, abrindo também aqui o meu voto, assim como da bancada contrário, mas querendo que o processo aconteça da melhor maneira, preocupado com os recursos do município, né? E tanto na vida quanto na política, o tempo é implacável, ele passa rápido e ele traz as cobranças ali na frente. Obrigado, presidente, meu voto também é contrário. Também aqui agradeço a manifestação do vereador, se posicionando contrário, trazendo aqui o seu posicionamento, e como dito, nós respeitamos aqui todos os lados e com boa fundamentação. A gente acredita que a Casa Legislativa sempre tem o melhor para o município guarujaense. Esse é o nosso intuito. Ainda mantenho aqui as discussões abertas sobre o projeto. Permite, presidente, cumprimentar o senhor, cumprimentar os demais colegas vereadores, os funcionários da Câmara e o público em geral aqui. Então, só quero me manifestar sobre o projeto. Então, acompanhando aqui o líder do governo, Rodrigo, né? Eu também sou favorável, vou votar favorável a esse projeto, porque eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade. Então, nós estamos precisando de novas estruturas, e esse é um patrimônio que vai se incorporar ao município. Então, meu voto é favorável. Obrigado, presidente. Agradeço também a manifestação aqui do vereador Claudemir, sendo favorável ao projeto. Ainda mantenho abertas as discussões. Sem mais manifestações, submeto o projeto de lei do Executivo à votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem se opõe, se manifeste. Manifestação só verbal, acho que daí passa um pouquinho, ou menos anos. Cada um vai ter que fazer. Então, presidente, me permite, pelos motivos já elencados, meu voto é contrário. Permite, presidente, meu voto também é contrário. Permite, presidente, meu voto também é contrário. Sem mais, então, projeto de lei ordinária do Executivo número 24/2026, aprovado pela maioria em única votação. Solicito que o senhor Claudemir Antônio Aman faça a leitura da mensagem legislativa número 27/2026, que encaminha o projeto de lei ordinário do Executivo número 25/2026. Mensagem 27/2026. Digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Guarujá do Sul, Santa Catarina, tenho a honra de submeter à elevada apreciação desta Câmara o projeto de lei número 25/2026, que autoriza a transferência de recursos financeiros à Associação dos Universitários de Guarujá do Sul e contém outras providências. Justifica-se o referido projeto está sendo encaminhado para dar suporte financeiro à Associação dos Universitários de Guarujá do Sul em despesas descritas no plano de trabalho. Salientamos que quando o município deseja transferir recursos para a Associação dos Universitários de Guarujá do Sul, pode o administrador público realizar procedimento de inexigibilidade do chamamento público, com fundamento no inciso 2º do artigo 31 da Lei nº 13.019, de 2014. Gabinete da Prefeita Municipal de Guarujá do Sul, em 8 de junho de 2026. Atenciosamente, Eliane Aparecida de Souza Fantão, Prefeita Municipal. Dando sequência, solicito que seja feita a leitura da emenda do projeto de lei ordinária do Executivo número 25/2026. Projeto de lei número 25/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal
a realizar repasses de recursos para a organização da sociedade civil mediante inexigibilidade de chamamento público e da outras providências. Agradeço aqui ao secretário. Sendo assim, encaminha-se o referido projeto de lei para as comissões permanentes. Solicito que o presidente da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, senhor Rodrigo André Lunques, marque a reunião da comissão e indique o relator. Me permite, presidente, então, na condição de presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, eu marco a reunião para o próximo dia 23 de junho, às 18h15, e indico o parlamentar Fabrício Wagner como relator. Obrigado, presidente. Agradeço. Solicito que o presidente da Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças, senhor Claudemir Antônio Aman, marque a reunião da comissão indicando o relator. Me permite, senhor presidente, indico como relator desta comissão para o referido projeto o senhor Matheus Antônio Carramori e marco a reunião para o dia 23 de junho, às 18h30. Obrigado, presidente. Agradeço. Por não haver mais matérias a serem apreciadas, passamos à palavra livre. Me permite, presidente, posso falar em pé? Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, pessoal que estão nos assistindo, ex-vereadores, os dois, né? Mas o pessoal, secretariados. Eu vou falar em pé porque hoje eu sou obrigado a falar, pelo tanto que eu conheço uma pessoa que está no Guarujá trabalhando com nós, a honra que ela teve de ir em Brasília, dar depoimento em duas comissões. Se alguém de repente não saiba o que é uma comissão, nós estávamos ali em comissão antes sentada, e Brasília, como no estado, como no nível federal, antes de qualquer cenário que venha para a Câmara, é baixado em comissões, e é debatido as comissões. Eu quero falar de pé porque a nossa assessora jurídica, Regi, fica de pé tu também, porque ela tá grávida, tá deixando nós aí daqui uns dias, né? Tá grávida e foi lá em Brasília dar depoimento. Por quê? Por que ela foi lá em Brasília? Porque ela está sendo condenada a pagar 150 mil reais. Ela está sendo condenada, de repente, a ser tirado os filhos delas. Ela está sendo condenada, de repente, a ser presa. Porque ela decide, ela é advogada. Fosse um Carlinha da vida, que eu tenho a 6ª série só. Eu não consigo dar aula para os meus filhos. Eu não tenho nem tempo para dar aula para os meus filhos. Ela é condenada por querer segurar os filhos em casa para dar aula. Ela está fazendo pedagogia, não sei se não terminou. Ela está fazendo mais outras faculdades. Ela tem capacidade para dar para 300, 400 alunos, mas não consegue ensinar os filhos delas, porque é proibido. Com 4 anos de idade, o Miguel tem quantos anos? 3 anos? 4 anos? 6. Com 4 anos de idade, se ele não for matriculado, os pais podem responder. Chama-se o que isso? Obrigação. Eu acho que a democracia já foi. Quando a gente tem uma lei que diz assim, eu consigo criar meus filhos, e o governo diz, o governo não, a sociedade diz que é obrigado a estudar os filhos nas escolas. Eu fugia das escolas porque eu não gostava de escola. As pessoas mais bem de vida hoje não são nem formadas. Eu disputo o meu capital com qualquer um que tem 2ª, 3ª faixa de formatura. Eu não tenho estudo. E não precisa de estudo para trabalhar. Precisa sim ter inteligência e mão calejada, mas não obrigar as pessoas.
Está tão errado, as coisas estão tão erradas que a representante das mulheres é um gay. Agora não estão mais chamando de mãe gestante, estão chamando de pessoa que gesta. Cara, onde é que nós estamos? Que Brasil nós estamos? Que mundo nós estamos? Mulher que gesta. A mãe fica 9 meses com o filho na barriga, segurando a barriga nos últimos dias. E as pessoas acham que é normal isso. O que gesta. Estão destruindo as famílias, estão destruindo a sociedade, estão destruindo o que é linha que nós aprendemos dos nossos pais antigamente. Nós precisamos viver uma democracia. O que nós fizemos agora aqui é democracia. Nós temos que respeitar as opiniões. Eu respeito as opiniões, porque eu tenho uma opinião, mas eu respeito as opiniões dos outros. Meu pai dizia assim: nunca esqueça de quem te ajudou. E isso eu vou levar para a minha vida inteira. Eu respeito as pessoas que me ajudam, e eu não cuspo no prato que como. Isso é um ditado bem popular. Então, você merece o meu respeito. Eu não estou falando contra os colégios, contra os professores. Tenho o maior respeito. A Yara só parou de ir na aula porque parou a voz, que ela não teve mais voz para continuar. E nem sequer está encostada, porque ela trabalhou 18 anos, 17, 18 anos, mas não tinha idade para se aposentar. Vai se aposentar como agricultora daqui a 1 ano. Como agricultora. Ela deu aula na faculdade de São Miguel e ela vai se aposentar como agricultora. Eu não estou falando mal das professoras e acho um orgulho as professoras, mas eu acho que os pais têm direito de escolher o que eu quero para o filho. E nós somos um beija-flor tentando apagar o fogo, mas vamos fazer a nossa parte. Parabéns, você merece o meu respeito de muita gente. Você é a honra para nós aqui na Câmara. Eu acho que nós temos bem representado contigo aí. E o que tu precisar de nós temos aí para te ajudar. Desculpa aí, pessoal, mas é a opinião que eu não posso deixar a oportunidade de fazer. Ela vai se licenciar a partir do final do mês, né? E se Deus quiser, nós vamos ter um outro assessor jurídico, pelo que o presidente já falou, mas vá e continua no teu firme, que não é só você, tem muita gente te ajudando. Obrigado. Obrigado, presidente. Eu agradeço a manifestação do vereador aqui e acho que é muito pertinente também aquilo que foi mencionado. Parabenizo também a nossa assessora. Ela sempre contou também com o meu apoio quanto a isso. Eu sempre digo que muitas pessoas falam da democracia, mas não querem aplicar a democracia ou só querem aplicar a democracia para o lado que eles gostam, né? Mas uma democracia verdadeira é ouvir todos os lados e dar voz ativa para aqueles que têm possibilidade e capacidade. A questão da educação domiciliar no Brasil, que ainda não é aprovada, ela cala essa democracia e de um jeito absurdo, porque acredito que tem pessoas capacitadas, aptas para traçar o objetivo, o ensino e o futuro do seu filho como deveria ser feito. Parabéns uma vez mais pela Regiane lutar por essa causa, representar o nosso município. Eu sempre digo aqui abertamente que eu sou favorável às escolas, porque eu sou professor, minha mãe é professora, minha irmã, que não mora aqui, é professora, minha tia é professora, sou totalmente favorável às escolas, porém, eu também entendo o lado da educação domiciliar e também sou favorável,
porque esse é o princípio da democracia, um princípio que muitas vezes é dita, mas não é aplicada. E, infelizmente, os princípios que eles pregam não é aplicado. Eu acredito que, conforme aqui o Carlinhos mencionou, vale a pena mencionar também, existe muita coisa que foge daquilo que é dito. Os princípios que eu sigo, que são os princípios cristãos, estão sendo apagados, eles estão sendo colocados para debaixo de um pano, eles vêm com discursos, mas com outras aplicações. E que tipo de governo que é esse? Que fala uma coisa, mas faz outra. Que tipo de liberdade que é essa? Eu acredito que um cristão tem que repensar muito a respeito das eleições, porque a liberdade, ela ainda existe, mas nós precisamos se posicionar favoráveis para aquilo que nós acreditamos e não negociar os nossos princípios. Eu faço aqui esse gancho, porque as eleições estão aí. Não estou falando de partido A ou B. Use princípios cristãos, porque eu sou cristão, eu conheço a Bíblia, eu estudo a Bíblia semanalmente, e isso é fato. O Jefferson, que me conhece, sabe disso. Não é uma palavrinha jogada ao vento. Mas dizer que é cristão e defender pautas anticristãs, todos prestarão contas diante de Deus sobre esse fato, e aqui eu me posiciono veemente, com clareza sobre o que eu estou falando. Então, a Regiane está de parabéns e acredito que nós precisamos lutar por as causas justas. Mantenho ainda aberta a palavra livre. Permite, presidente, colegas vereadores, comunidade pessegueiro. Então, presidente, aqui eu quero trazer mais uma notícia boa para o nosso município de Guarujá do Sul, onde que a nossa bancada aí, nós fomos agraciados na sexta-feira à tarde, através do nosso deputado Pedro Tsai, mais 7 reformas da Minha Casa Minha Vida Rural. Então, Guarujá do Sul foi contemplado com 7 reformas aí, das casas rurais aí, através do programa do governo federal. E mais de R$200 mil é o valor dessas reformas, né? Então, só para compartilhar aí com os colegas, com a comunidade aí, que a gente também articula e está trabalhando em prol do município, trazendo recursos na medida do possível, quando a gente tem a liberdade não, a vez de viajar, a gente então sai a curso e também faz os nossos pedidos e acabam vindo, né? Então seria isso, agradecer uma vez mais aí o nosso deputado Pedro Tsai também articulando nesse dinheiro vindo aí para Guarujá do Sul. Seria isso, presidente e colegas vereadores. Obrigado. Agradeço a manifestação aqui do vereador, conforme mencionado, mais alguns recursos vindo para o município com esse objetivo que também é muito importante. Ainda mantenho aqui a palavra livre aberta. Permite, presidente? Só quero aproveitar aqui a oportunidade e falar para o pessoal aqui que eu, como vereador, eu me coloco sempre à disposição das comunidades, né? Na medida do possível a gente anda pelas comunidades. Então, quando vocês tiverem alguma coisa, pode me procurar, né? Porque como eu falava lá na campanha, eu quero ser a ponte aí entre a administração e a população. Então, seria só isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Mantenho ainda aberta a palavra livre. Vamos falar. Nesse momento, já quase finalizando, eu quero aqui passar a presidência ao meu colega Luiz Carlos Seibel, para que eu também possa aqui fazer um pedido rapidamente, já aqui expressando esse pedido. Eu falei algumas vezes, não foram poucas, com o Rômulo, que é o secretário aqui da casa,
a respeito de uma necessidade que eu identifiquei há alguns anos aqui na comunidade do Pessegueiro, que é o problema com telefonia móvel. A gente sabe que falta, eu sei, e eu lutei, assim como também eu sei que a legislatura passada também fez isso, mas nós não conseguimos êxito, nós não conseguimos, talvez, instalar uma antena, qualquer uma que seja. A gente entrou em contato com a Vivo e com a TIM, certo, Romulo? E ficaram naquela análise, naquela enrolação. E nós não conseguimos, então, aqui ajudar a comunidade com esse objetivo, mas mencionar que nós estamos tentando. Mas agora, então, eu quero dizer para vocês que eu quero fazer um pedido para que a administração pública direcione a eles também, porque eu acredito que possivelmente ela possa ter uma voz um pouco mais forte diante disso. E o meu pedido é esse, para que estude uma forma de trazer sinal de telefonia para a comunidade do Pessegueiro. Seja com a instalação de uma antena, seja com a instalação talvez de um amplificador de sinal, mas já passou do tempo de nós ter aqui sinal, porque nós estamos falando de uma comunidade que está crescendo, que está evoluindo, e que da mesma forma a gente está falando de uma coisa que é vital, tá? O telefone não é artigo de luxo, é de vida, porque daqui a pouquinho, se alguém sofrer um acidente, se der algum problema, como nós vamos socorrer? Tem estradas no interior, como a gente vai fazer? Então, isso é uma questão que já passou do tempo, já passou do prazo, e eu aqui reforço, coloco esse pedido para apreciação dos meus colegas. Coloco o pedido do vereador Fabrício em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem se opõe, se manifeste. Pedido aprovado por unanimidade, encaminhado à Secretaria da Casa. Devolvo à presidência. Agradeço aqui ao vereador. Então, sem mais pautas, sem mais manifestação, uma vez mais aqui agradecer a todos que estão. Eu reforço a vocês, comunidade guarujaense, participam das sessões, vocês são importantes para nós, a opinião é importante. Falam bem de Guarujá do Sul, falem bem da Casa Legislativa, falem bem, porque eu acredito que nós temos que verdadeiramente buscar honrar o nosso município, nós temos que buscar as bênçãos de Deus para o nosso município. Esse é o nosso objetivo como vereador, o bem municipal, e eu tenho certeza que a participação vai nos colocar diante de um foco de melhorar o nosso município. E aqui eu peço, continuem atuantes, continuem buscando, não apenas em algumas pautas, mas busquem os vereadores, busquem nossa casa, vocês sempre serão muito bem-vindos e nós temos o maior prazer em recepcioná-los. Com a graça de Deus e respeitando as leis, finalizamos esta sessão. Uma vez mais agradeço a presença de todos, agradeço também a presença de quem está acompanhando pelos canais de mídia social, Facebook, Instagram, YouTube. Convoco ou peço aqui, por meio de um convite, para a participação da 66ª sessão ordinária, que acontecerá no dia 23 de junho, ainda sem local definido. Se a Câmara estiver apta, faremos lá, senão possivelmente em uma outra comunidade, a qual a gente vai estar anunciando via Facebook. Uma excelente noite a todos. Boa noite.